Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos. Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast. Dani Taranha por aqui, com ele, o Rodrigo Ramos. Olá, Rodrigo. Luzes, câmeras, ação e muito terror, hein, no programa de hoje. Guardem o celular, né? Desligue o celular, coloca no silencioso. Você não é cirurgião, você não é bombeiro. Não converse com um coleguinha, tá bom? Que você não tá no sofá da tua casa. O programa de hoje é baseado o quê? No terror de verdade que tá rolando nos cinemas do mundo, que eu achei que fosse um fenômeno brasileiro, mas eu conversei com pessoas de fora deste país e é uma coisa global mesmo, né? As pessoas, elas estão conversando no cinema, as pessoas estão mexendo no celular no cinema. E a gente pergunta, por que animal de teta? É uma epidemia de falta de educação e falta de consideração crônica. Exatamente. A gente passou pela epidemia, né? Pela pandemia do coronavírus e agora temos que enfrentar essa da falta de respeito dentro do cinema. E isso incentivou e nos inspirou a fazer o programa de hoje, que é terror no cinema, literalmente, né? Filmes de terror que se passam dentro de uma sala de cinema ou que tem algum filme dentro de outro filme. Tem muita coisa bacana para rolar aqui hoje. Vou fazer um reforço aqui, porque eu fui assistir a Barbie e tinha uma senhora do meu lado. Ela não mexeu no celular em nenhum momento, mas ela deixou a porra do celular virado para cima e cada vez que ela recebia uma mensagem, ela iluminava um raio de 10 metros da poltrona dela ali. Bicho, vira pra baixo, põe no bolso, põe na bolsa. Não, e as pessoas acham que a luz não incomoda. Gente, a luz incomoda. Não é pra mexer no celular, você tá no cinema. Quanto custa um cinema? É caro, viu? Sei lá, a média é de 50 conto? Por aí. Cara, com 50 contos, você quer mexer no celular, você bota crédito no seu celular, vai no Starbucks, vai num boteco, enche a mesa de coisa pra você comer e beber e fica mexendo lá. Ó, e outra coisa também. Se o seu cônjuge ou sua cônjuge, ele gosta de cinema e você não, deixa ele ir sozinho. Não precise ir junto pra ficar estorvando. Parem de fazer isso, por favor. Fica aí o nosso apelo, né? Vamos começar essa campanha. Hashtag volta lanterninha, né? Volta lanterninha, é isso aí. Hashtag volta lanterninha. Lanterninha tinha essa função, né, Rodrigo? Lanterninha antigamente passava nas poltronas ali, nos corredores da sessão de cinema pra ver quem tava fazendo arte, quem tava de sacanagem, né, com o coleguinha ali. Às vezes tinha um povo meio empolgado ali que dava umas bitocas e às vezes evoluía um pouco mais. Não era cinema no centro, então não era pra fazer as coisas. E também ficava fiscalizando se estava conversando, se estava atrapalhando a sessão. Pensando bem agora, eu acho que o lanterninha era só empata foda, hein? Porque depois que a galera parou com isso, né? Que o cinema agora é de shopping, não tem mais aqueles cinemas mais obscuros assim. Sim, sim. Não tem mais. Será que a função do lanterninha era exclusivamente... Empatar foda. Depois que as pessoas pararam de transar, não tem mais lanterninha. E quem que transa hoje em dia, né, gente? Ninguém transa mais. Quem tem hora, quem tem disposição, depois que chega a conta, né, o aluguel pra você pagar, chega a fatura do cartão, quem consegue olhar pra aquilo e ter um certo de tesão? Ninguém tem mais. Ninguém mais se vai transar no mundo. Ainda mais pagando 50 conto na pipoca. Ainda mais pagando, exatamente. Faz o seguinte, então, ajuda a gente a transar no cinema. Mentira. Ajuda a gente a transar fazendo o quê? Apoiando esse podcast. Vai lá no apoia.se/Abominável Podcast. Você pode fazer parte do nosso grupo no Telegram, você pode ganhar gibi, você pode ganhar uma leitura de tarô, você pode ganhar um jogo com seus amigos numa sala de escape, do Escape Time. É muito legal. A partir de R$9 você pode contribuir ali e fazer a nossa vida muito feliz. Nosso tesão aumentar um pouco. A gente pode se dedicar só ao nosso podcast e aí a gente pode ter tempo para outras coisas como fornicar. apoia.se/Abominável Podcast. Tá? Esse é o caminho da luxúria. Isso aí, gente. Melhor motivo não há.
Não há. Isso com certeza. Bora, então, terror no cinema, literalmente. Vocês sabem que tem muito filme de terror que se passa dentro de cinema e que também faz aquela metalinguagem, né? Um filme dentro de um filme. A gente pegou aqui uma seleção bem bacana de filmes para sair um pouco do convencional. Eu quero fazer 2 menções honrosas para a gente começar. A primeira delas é um filme de 1996. É um filme japonês chamado Não Olhe Para Cima. Não confunda com aquele filme do DiCaprio na Netflix. E nem com o do Jordan Peele, que é o Nope, né? Que é Não Olhe em português. Esse aqui é outra pegada, é um filme de terror lançado em 96, que mostra um diretor que está terminando a fotografia de um filme, ele está fazendo um filme, e a hora que ele está exibindo o resultado ali para a técnica, né, para a equipe dele, eles descobrem que os negativos estão misturados com imagens não reveladas de um filme antigo. E aí eles vão olhar esse filme antigo. E nesse filme antigo aparece uma assombração, uma mulher pálida de cabelos compridos, rindo histericamente, uma coisa meio doida. 99% dos fantasmas japoneses, né? Eles têm uma coisa com isso, uma estética muito própria. E aí esse diretor descobre que esse filme antigo, ele não foi lançado porque a atriz morreu durante a produção. E aí ele começa a ver essa assombração, né? Durante as filmagens do filme dele. E aí tem todo o desenrolar da história. É interessante, é bacaninha. E fica aqui a dica para você ver. Em inglês ele se chama Don't Look Up e em português Não Olhe Para Cima. Onde tá? Procura, porque eu não achei nenhum serviço tradicional. Esse tá na vida. Esse tá na vida mesmo. Mas tem toda essa metalinguagem interessante que a gente está abordando hoje. A nossa outra menção honrosa é um filme que não tem muito a ver com o que a gente está fazendo, mas eu peguei uma brecha para poder falar dele porque eu amo esse filme. Gente, eu sou assim, tá? Eu sou assim. Eu tô falando de Censor. Rodrigo viu esse filme? Uhum, filmaço. Filmaço de 2021. Filmaço. Que mostra... Quer dizer, antes da gente contar a história do Censor, vai lembrar que existiam... Eu não sei se existe ainda, Rô, mas existiam aquelas pessoas, os censors, que eram profissionais que tinham que assistir aos filmes e dizer se o filme tinha que cortar ou não alguma cena, porque rolou um subgênero chamado de video nasty nos anos 80. Que é da época lá da Inglaterra, né? Quando a Margaret Thatcher assumiu, né? A Inglaterra ficou bastante conservadora naquela época. E muita gente começou a reclamar dos filmes, porque estava rolando aquela explosão do videocassete, né? Bem ali nos anos 80. E começaram a fazer ressalvas ali. Olha, isso aqui, olha, meus filhos estavam assistindo isso e tal. E aí criou-se um órgão, né? Criou-se não, já existia. Esse órgão, ele era responsável por vetar ou cortar alguns filmes. Então tem filme que na Inglaterra só foi passar, tipo, filme dos anos 70 que só foi passar nos anos 2000, né? E a personagem desse filme, ela era responsável por assistir os filmes e dizer, cortar, né? E aí ela passava pro... Como tinha aqui no Brasil, né? Que o Mojica sofreu muito na mão dos censores ali. E vale a pena dizer que ainda existe hoje, que é a galera que dá a classificação indicativa, mas isso não impede que o filme seja exibido. E aí, como o próprio Rodrigo falou, esse filme mostra uma mulher que trabalha como censora, lá onde? No Reino Unido. E ela tem uma certa culpa, porque no passado ela permitiu o lançamento de um filme que acabou influenciando um assassinato real. Então ela é muito linha dura no que ela faz ali. Ela assiste o filme e fala, não, isso vai cortar, isso não vai passar. Ela é bem Caxias mesmo. E aí ela está assistindo um filme, que parece familiar para ela, porque ela acredita que uma das atrizes que ela está assistindo naquele vídeo é a irmã dela, que foi dada como morta há anos. E aí, então, ela resolve buscar, ir atrás, investigar
esse filme, né? Vai atrás do diretor, vai atrás das atrizes, vai atrás de tudo que tá acontecendo para saber se aquela atriz é a irmã dela e o que tá rolando de verdade. Só que aí o filme vai para um lugar que eu nem vou entrar em detalhe, porque vale muito a pena se assistir. E ele termina, me dá uma dor no coração quando ele acaba. Ele é muito sofrido, cara. É muito, muito maravilhoso. Então, vejam Censor. Também não sei onde tá. Dito isso, então, bora pra sua primeira, Rô, por favor? Bora. Eu vou começar com um filme de 1991 chamado Popcorn. O Pesadelo Está de Volta. Dirigido pelo Mark Harrier, com roteiro do Alan Onsby, que conta a história de um grupo de jovens ali de uma cidadezinha, que eles estão fazendo um festival de cinema, né? Vários filmes tranqueira, assim, ali na época do Halloween. Então eles fazem uma sessão dessas que a galera vai fantasiado, que tem os movie gimmicks, né? Aquelas coisas do monstro que passa, que sai no meio da galera. Tem um dos filmes que eles vão passar é sobre um pernilongo gigante, assim. Na cena que o pernilongo vai atacar, passa o pernilongo por cima da galera. E aí tem um outro que é sobre uma nuvem de gás que está matando todo mundo. E aí eles espalham um negócio fedido dentro do cinema e tal. E ali, né, uma das meninas que está ali na organização desse festival, ela tem um passado dela, a mãe dela foi vítima de um assassino, e esse assassino foi dado como morto e tal, desapareceu, mas a gente acaba vendo que durante aquele festival pessoas começam a morrer da mesma forma que esse cara matava no passado ali. E aí, esse filme ele tem uma mistura de Fantasma da Ópera com Pânico. Ele é bem contemporâneo ao Pânico. E muita gente acaba... Tinha, né? Hoje em dia não tem tanto, mas antigamente tinha essa rixa da galera que ficava lá, ah, Popcorn fez primeiro, Pânico fez primeiro, sabe? Mas é um filme cheio de metalinguagem, assim, cheio de brincadeirinhas com cinema de horror, principalmente ali dos anos 50. E é divertidíssimo. Eu não sei onde está. Esse filme foi bem difícil de eu rever ele. Eu gosto muito. Eu tinha o VHS dele. Comprei numa locadora que estava falindo, assim. E aí acabou, né? Não tem mais videocassete. Falei, cara, eu preciso ver esse filme. E foi difícil de eu encontrar. Eu escrevi sobre ele para o livro Melhor do Terror dos anos 90. Então, eu revi ele recentemente. Então, ele continua muito bom. E vale a pena vocês darem uma procurada aí, principalmente para rever essa coisa do cinema com os movie gimmicks, com a festa ali dentro do cinema, como rola naquelas exibições do Rock Horror Picture Show, né, que tem todo ano, todo dia praticamente, é um filme que está no cinema há mais tempo da história. Então é um clima bem gostoso para quem gosta de filme de terror assim, se você se sente presenteado, sabe, pelo filme. Boa. Eu vou começar, eu separei aqui por ordem de lançamento, então eu vou para 2015 agora. Falar de um filme chamado Terror nos Bastidores. Que também não é nada, né? O nome em inglês, eu nem sei qual que é o nome em inglês, mas com certeza não é isso. É uma comédia de terror, tá? Que é com a nossa querida Thaisa Farmiga. Ela é uma garota do ensino médio, que ela é filha de uma atriz de filmes B de terror. E a mãe dela já faleceu. Esse se chama Final Girl. Igual Terror nos Bastidores. E aí vai rolar uma sessão especial do grande sucesso da mãe dela. E ela tá lá assistindo com os amigos e tudo mais. Um acidente acontece na sala de cinema. E do completo nada e sem nenhuma explicação, ela e os amigos vão parar dentro da história do filme. Eles vão parar dentro do filme que eles estavam assistindo no cinema. Entendeu? Lembrando que é um filme de B de terror. E aí eles são perseguidos pelo assassino e precisam, então, encontrar uma maneira de vencer esse vilão e voltar para a realidade. Esse filme não foi muito falado na época, porque também não é maravilhoso. Eu acho tão gostosinho. Mas é isso que eu ia falar. Eu acho ele divertido. Eu não acho ele, sei lá, ruim ou...
Não, eu acho ele honesto, assim, sabe? Eu acho que é um filme que vocês vão se divertir assistindo. E ok, não precisa ser... Nenhum filme de terror tem a obrigação de ser nada muito espetacular, assim. Às vezes você só quer assistir uma coisa para passar o tempo, não passar raiva e se divertir. É o caso de Terror nos Bastidores. Então, eu acho que ele cumpre muito bem essa função. Eu não sei onde ele está, em qual serviço de streaming, mas eu acho que vale bem a pena assistir. Eu gosto nesse filme que ele tem umas brincadeiras assim porque eles estão dentro do filme, então eles não conseguem ir além do enquadramento. Tem umas brincadeiras bem legais com isso, que o cara ele entra no carro para fugir, mas ele não vai para lugar nenhum, porque né, a câmera só mostra aquele espaço ali. É bem legal. Eu vi na Netflix, não sei se ainda tá lá. Rô, teu segundo. Vou falar de Demons, Filho das Trevas, que é um filme italiano de 1985, dirigido pelo Lamberto Bava, que é filho do Mário Bava, com o roteiro de Dario Argento, que é um filme bastante peculiar, digamos assim. Ele é um exemplo daquele clássico ali de filme dos anos 80, que é bastante violento, bastante efeito nojento, bastante bagaceira, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim, bem aquele para pegar a molecada dos anos 80. E é sobre o quê? Ele conta a história de duas meninas, que elas são abordadas por um cara que está entregando panfletos, assim, para inauguração de um cinema novo ali na cidade, né? Então elas estão indo para a faculdade, eu acho, e aí elas, se a gente fosse nesse cinema, né, ver o filme que tá passando e tal, e matasse aula. E aí elas vão matar a aula e vão no cinema. E lá tem um monte de gente diferente, assim, sabe? Vários estereótipos diferentes, assim, se reunindo para assistir esse filme. E na entrada ele tem um manequim com uma máscara, e uma das moças que está lá põe a máscara e acaba se cortando com ela. E aí o filme começa, e o filme é sobre aquela máscara. E durante o filme vai passando, eles vão assistindo, você descobre o cara encontrou essa máscara na tumba de Nostradamus, e que quem vestisse aquela máscara ia se transformar num demônio. E o que acontece com a moça que experimentou a máscara na entrada? Ela se transforma num demônio. E aí, esse demônio ele tem uma pegada, assim, ele tem uma homenagem ao Evil Dead. Eu não sei se é intencional, assim, mas eu senti um clima de Evil Dead, o primeirão. Inclusive, no filme, tem um personagem, né, dentro do filme, tem um personagem que está explorando as coisas ali, que descobre, tem um livro que conta, um livro do Nostradamus ali, o cara tá vestido igualzinho o Ash, né, com aquela camisa azul e a calça marrom. Ele é igual, assim, dá pra ver, parece uma homenagem intencional. E aí essa mulher vai mordendo um, que morde o outro, e aí todo mundo ali se espalha uma epidemia de demônios dentro do cinema. E quando eles vão tentar fugir, o cinema está lacrado, né? Subiram as paredes ali e eles vão ter que descobrir uma maneira diferente de escapar dali. E aí, sim, é um filme italiano, daquele bem bagaceira, tem uns punk, né? Porque os italianos nos anos 80 adoravam meter uns punk nas histórias. Cara, é muito caricato, mas é divertido. Tem um segundo filme, né? Tem uns dois, mas eu não assisti ainda. O primeiro é bem legal, vale a pena, assim, para você sentir aquele climinha dos anos 80, com pipoca e os amigos, assim, para você curtir. É uma boa pedida. Gostei. Falando em amigos no cinema, minha próxima dica é um filme de 2019, que eu quero que vocês prestem muita atenção quando vocês forem procurar no Google, porque vai aparecer treta pra vocês. O filme se chama Porno, que pra nós aqui é pornô, né? Só que sem um acento. E aí, quando você coloca Porno Horror Movie no Google, misericórdia! Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado quando se procura esse filme. Procura no IMDb primeiro, pra você procurar. Põe o ano, 2019.
sei lá, coloca, é da Fangoria, coloca Fangoria também, que é pra poder filtrar bem, senão vocês vão clicar em coisas absurdas. Bastante palavra-chave. Senão é perigosíssimo isso aqui. Esse filme, ele é uma delícia de assistir. Ele também é um terror com comédia. Se passa nos anos de 1990. Mostra 5 jovens. Eles trabalham num cinema. Aqueles clássicos cinemão mesmo, de calçada, sabe? Eles são funcionários do cinema. Tem lá o chefe deles, que é o Sr. Pike, que é um velho muito louco. E aí o cinema fechou. Eles estão ali trocando uma ideia, conversando, pipipi. E aí eles encontram um senhor de idade vagando por dentro do cinema. Aí os caras, vamos tirar esse homem daqui, que o cinema tá fechado. O que esse homem tá fazendo aqui? Né? E aí eles tentam fazer com que o cara saia dali e tal, não sei o quê. E aí ele passa por uma abertura fechada, assim, que tem umas tábuas no saguão. Ele consegue passar. E aí os jovens vão atrás, quando eles olham pra dentro, eles veem que essa saída leva para um porão. E eles falam, vamos ver esse porão aqui. A gente não sabia nem que tinha esse porão aqui, vamos lá. Aí eles descem lá no porão e aí eles encontram uma sala cheia de latas velhas de bobinas de filme. E aí eles encontram um filme antigo, um filme misterioso, assim, e tal. E é um filme pornográfico. Eles falam, vamos assistir? Vamos. Aquela coisa de jovem, né? Adolescente. Eles colocam o filme pra assistir. Só que esse filme, ele tem tipo uma maldição, assim, um negócio meio doido. Desencadeia ali, acorda uma súcubo. E aí essa entidade tenta seduzir cada um dos adolescentes, enquanto eles tentam escapar, porque eles estão ameaçados de morte, né? Aí vira um pandemônio aquela noite dentro do cinema. É bem legal de assistir, vale muito a pena. Não sei aonde está, procurem também, mas é bem legal, bem legal. Porno 2019, terror com comédia, vocês vão se divertir. E falando em procurem, onde vocês não vão precisar procurar é na Darkflix Plus, porque é o único serviço de streaming nacional focado em filmes e séries de terror, ficção científica e fantasia. E você acessa pelo teu celular ou tablet, né, através do aplicativo, ou você vai direto no site, que é darkflixplus.com.br. E aí, para ter acesso ao conteúdo, você assina o serviço por R$ 9,90 por mês. O legal da Darkflix Plus é que todo dia entra um filme de terror. Então, sexta-feira, dia 18, que é quando vai para o ar, né, este podcast, entrou Noite dos Arrepios. Entrou também O Massacre da Serra Elétrica, aquele original lá de 74 do Tobe Hooper. Sabadão, dia 19, O Labirinto do Terror. Dia 20, O Monstro de Florença. Dia 21, O Passageiro do Futuro. Esse aqui é legal, hein? Ficção científica. Eu gosto. Aí, dia 22, O Templo do Pavor. Dia 23, Warlock, o Demônio. Esse aqui o Rodrigo é fã. E vai entrar o primeiro, o segundo e o terceiro, que é pra você maratonar, pra você ver os 3 de uma vez só. Aproveita, né? Homenagear aí o Julian Sands, que infelizmente morreu agora no começo do ano, que é o demônio, né? Dos 3 Warlocks. Então pode assistir o Warlock, o Demônio, o Warlock 2, o Armagedon, o Warlock 3, o Fim da Inocência, a partir do dia 23 de agosto, na Darkflix Plus. Então tá vendo que bacana? Vai lá, darkflixplus.com.br. Teu próximo, Rô, qual que é? Eu vou trazer mais uma pérola que conta com esses 2 deuses do cinema do horror, que é Vincent Price e William Castle. Eu já falei aqui do William Castle, que fazia aquelas brincadeiras dentro do cinema, tipo que eu mencionei mais cedo aí no Popcorn, né? Ele fazia lá o efeito com o esqueleto que voava, ele dava um seguro de vida para as pessoas antes de entrarem, né? Tinha que assinar lá, com, tipo, se você morrer de medo, você vai ganhar $1 milhão. Umas brincadeiras assim. E neste aqui, que é o The Tingler, ou também conhecido em português como Força Diabólica, ele também tem uma brincadeira dessa. Então vou explicar do que se trata. Tá rolando, né, numa cidadezinha ali, várias mortes misteriosas, né? Ninguém sabe o que está acontecendo com aquelas pessoas.
patologista da cidade ali começa a perceber que essas mortes têm algo em comum, que é que essas pessoas todas morreram de medo, que poderia ter matado essas pessoas de medo. E aí ele vai investigando e tal, e ele descobre que elas foram mortas por um parasita que se aloja na coluna vertebral das pessoas e ele se alimenta do medo. Então ele causa o medo para se alimentar, né? Como se fosse uma simbiose ali, né? Mas ele acaba matando o seu hospedeiro. E aí, em determinado momento, por que esse filme está aqui na lista? Em determinado momento, o Vincent Price entra num cinema onde as pessoas estão assistindo um filme de terror, caçando essa criaturinha, né, que vai correndo ali. Ela parece um verme de veludo. Se eu não me engano, ele chama isso, verme de veludo. E aí o Vincent Price, para alertar a galera que está ali, para em frente à tela do cinema, vira para a câmera, ou seja, para você que está no cinema assistindo a ele no cinema, e diz: "Ladies and gentlemen, please do not panic, but scream for your lives. The Tingler is loose in this theater." E aí, né, no cinema, a galera deveria começar a gritar. E eles começam a gritar porque o nosso querido William Castle gastou $1 milhão na época, aumentou, né, o orçamento do filme para cerca de $1 milhão na época, porque ele instalava nas poltronas um aparelhinho que dava choque. E aí, enquanto a criatura estava, né, correndo pelo cinema, ele dava choque em algumas cadeiras, assim, como se, passou por aqui, e aí passava na outra ali, passou por ali, sabe, como se o bicho estivesse correndo pelo cinema. É muito massa isso, você imagina a diversão que deve ser isso, né, ver. E antes do filme, né, o William Castle, ele aparece na tela apresentando o filme, e ele diz o seguinte: "I am William Castle, o diretor desse filme que você está prestes a assistir. Me sinto obrigado em avisá-lo. Algumas das reações físicas que os atores do filme vão sentir, também serão sentidas por vocês, pela primeira vez na história do cinema." Aí ele fala: "Digo algumas pessoas, né, alguns de vocês, porque algumas pessoas são mais sensíveis a esses misteriosos impulsos elétricos do que alguns. Esses infelizes, essas pessoas infelizes, sensíveis, vão sentir um estranho, um arrepio, né? Que é o tingler, não sei como é que se traduz isso, né? Mas um tingling. Algumas pessoas vão sentir mais fraco, algumas vão sentir mais forte, mas caso você tenha medo, para se proteger, toda vez que você sentir essa sensação, você tem que imediatamente aliviar o seu medo gritando." Não sinta vergonha, né, de abrir a sua boca e deixar o seu grito sair, porque a pessoa do assento ao lado provavelmente também estará gritando. E lembre-se disso, um grito na hora certa pode salvar a sua vida. Olha que cara foda. Isso é cinema de verdade, senhoras e senhores. Bom, a minha última dica é um filme de 2021 que está na Netflix. Se chama Mais um Clássico de Terror. Bom, é um filme que mostra um grupo de pessoas que estão viajando em um trailer pelo sul da Itália. E aí eles sofrem um acidente, né? Quando um animal aparece ali na estrada, de repente, dá treta ali com o carro. E aí eles percebem que o caminho por onde vieram simplesmente desapareceu. Eles acabam entrando ali no meio da mata e tentando procurar ajuda. Eles querem voltar, eles querem sair dali, né? O carro tá todo cagado e etc. E aí tem todo o desenrolar dessa história. Esse filme não se chama um clássico filme de terror à toa. Você está assistindo a um filme de terror dentro de um filme de terror. Isso não chega a ser um spoiler, porque isso é revelado e tem todo um desenrolar depois disso. Então, assim, fiquem tranquilos. Mas é uma coisa meio doida que eu até hoje não sei se eu gostei desse filme. Ele é bem conduzido, ele é bem feito, ele tem cenas ótimas. Mas depois ele entra para um lado que não me agrada muito, mas é um lado pessoal, assim. Você gosta desse, Rô? Eu gosto, eu acho que ele tem uma boa ideia. Eu acho que ele se perde um pouco antes ali. Ele estica muito o prólogo para depois ele virar uma outra coisa, sabe? Ele vai pondo elementos e fala: "Caramba, o que tá rolando?" E aí, de repente, ele fala: não é nada disso. Esquece, é outra coisa.
E aí isso me incomodou. Mas o final ali, as últimas cenas ali que tem aquilo, é bem legal aquilo. É bem legal, isso é verdade. Eu acho que foi isso. Eu acho que o prólogo realmente é muito grande. É muito grande. E aí, quando começa o filme, você já tá tipo, mas peraí, eu já assisti o quê? 1 hora de filme? Que tá... Agora que vocês começaram, o que tá acontecendo? Então, eu acho que é isso que me incomoda mesmo. Sim, e justamente por ele brincar com essa coisa do clássico filme de terror, esse prólogo é um monte de clichê de filme que a gente já viu. Né? Ele vai Evil Dead, o folk horror, e vai ali slasher, possessão, tipo, monstro na floresta. Tá, sobre o que é esse filme? E quando você entende sobre o que é o filme, tudo aquilo que você viu não serviu pra nada. E agora, pra gente encerrar, na minha pesquisa pro programa de hoje, eu achei um filme. Ele é maravilhoso, pelo menos a sinopse dele é incrível. Se chama Chillerama. É um filme antológico que tem 4 histórias que se passam num cinema drive-in. Hoje em dia, drive-in, o pessoal vai lá pra fazer sacanagem, fornicação. Que é o que eles faziam no cinema antes. É o que... Então, tiveram que criar os drive-in que é pro povo fazer lá. Só que drive-in nos Estados Unidos é o filme que você vai com o teu carro ali, né? Você para o carro e assiste na telona ali no estacionamento uma exibição, um filme X. E aqui, então, se passa num drive-in de filme de terror B. E aí, o drive-in diz que eles vão mostrar 4 filmes que nunca foram exibidos na América. É o encerramento do último drive-in dos Estados Unidos e, por isso, então, eles vão exibir esses 4 filmes raros. Que são os 4 filmes que você vai assistir. São 4 segmentos, né? E aí... O nome e a sinopse é maravilhoso. Bom, vamos lá. O primeiro deles é Godzilla, que é uma paródia de filme de monstro da década de 50, né? Lembra o Godzilla. Só que a história é maravilhosa, que mostra um sujeito que aumenta a sua contagem de espermatozoides, criando, assim, um espermatozoide gigante que ataca Nova York. Esse é o monstro do filme. Eu não consigo nem imaginar a estética disso, tá? Só pra entender. Aí... O segundo é I Was a Teenage Werebear, que é como se fosse tem um lobisomem. Esse é tipo um homem... É, um ursosomem. É tipo uma coisa dessa. O terceiro é The Diary of Anne Frankenstein, e não Anne Frank. Vocês já entenderam de quem que eles estão fazendo, né? A zoação. E o último se chama Zombie Movie, que é um filme que vai conectar todos os outros segmentos e vai trazer, então, para o drive-in, né? Que tá rolando ali. Que vai mostrar um sujeito que, depois de tentar praticar necrofilia, esse sujeito que trabalha no cinema, ele é transformado em um morto-vivo e vai contaminando os clientes do drive-in, que começam a entrar em processo de zumbificação. Então, eu não sei o que é esse filme, eu não sei se tudo isso faz muito sentido, mas eu nunca ouvi falar nesse filme. Parece muito divertido. É claro que não é um filme pra você levar a sério, né? Tudo indica que é um filme de terror com comédia. Mas tem tudo a ver com a temática de hoje. E tá aí na vida, cara. Chillerama, filme de 2011. Procurem. A gente também vai procurar por aqui, a gente vai assistir. A gente traz numa segunda parte aí, se vocês gostaram dessa, peçam aí mais filmes. A gente conta pra vocês o que a gente achou desse filme. Então fiquem ligados nos próximos episódios de Abominável Podcast, que fica aqui com um apelo pra você não ser uma pessoa babaca e usar o celular e falar no cinema. Tá bom? 2 horinhas ali de celular desligado não vai atrapalhar, não vai matar ninguém. Meu amor, não tem notificação no Twitter que justifique você ficar mexendo durante um filme no cinema. Não tem nudes que justifique você mexer no cinema. Não tem, exatamente. Não tem crush que justifique perder uma sessão de cinema porque você ficou olhando no celular. Tá, meu bem? Semana que vem a gente volta. Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo. Abominável Podcast. Siga-nos no Instagram, @Abominável Podcast.